Fala, rapaziada, firmeza? Bom, hoje eu vou estar trazendo aqui uma definição de determinantes a partir de conceitos de análise combinatória. Quando eu vi isso, eu achei interessante, eu decidi então compartilhar com vocês isso aqui, que às vezes a gente tem uma visão de determinantes que é muita decoreba, a gente não sabe de onde que vem as coisas, não sabe por que tem que fazer certos procedimentos, então vou começar aqui introduzindo alguns conceitos de análise combinatória que a gente vai usar nessas definições de determinantes e espero que vocês curtam. Bom, vamos lá. Vou começar falando sobre o conceito de permutação, que é a quantidade de formas que a gente pode reorganizar alguma sequência. Por exemplo, a gente tem essa notação aqui que é o fatorial, né? N fatorial. E, por exemplo, o 5 fatorial é o 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Eu vou mostrar um exemplo aqui de alguma sequência e algumas permutações para vocês terem uma ideia melhor. Por exemplo, essa sequência aqui. 1, 2, 3. A gente tem todas essas formas de organizar ela. 1, 2, 3, 1, 3, 2 e assim vai. Então, agora eu vou introduzir o conceito de inversão, que são ordens diferentes de uma sequência. Por exemplo, a gente tem aqui a sequência 1, 2, 3, 4 e algumas permutações que eu escolhi aqui. A inversão é quando a gente pega um elemento e analisa para frente dele. Por exemplo, o 1, 2, 3, 4. Nesse caso aqui, o 1 não está invertido, porque ele enxerga o 3, o 2 e o 4, que eles realmente aparecem na frente do 1 na sequência original que a gente adotou aqui. Agora, se a gente pega esse 3, por exemplo, ele aparece atrás do 2, e na sequência original ele está na frente do 2, então isso aqui já é uma inversão. E tem o 2 aqui, que aparece atrás do 4, na sequência original está tranquilo, beleza. Aí tem essa outra permutação que eu fiz dessa classe que a gente adotou como original, e aqui tem o 2, por exemplo. O 2 aparece atrás do 1. E na classe original, o 2 está na frente do 1. Então a gente vê aqui que tem uma inversão. O 1 está atrás do 3, na classe original também, e o 3 está atrás do 4. Então aqui a gente tem mais uma inversão. E a partir desse número de inversões, a gente tem classificações dessas inversões que a gente tem. Quando a gente pega uma sequência, permuta ela, e o número de inversões é par, então essa inversão vai ser par. E se a gente pega essa permutação e o número de inversões é ímpar, então essa permutação tem as inversões ímpares. Vou dar algum exemplo aqui para vocês. E a gente vai estar classificando como par ou ímpar. A gente pegou de novo essa aqui, 1, 2, 3, 4 como original. E vamos estar analisando essas permutações aqui e classificar elas. Bom, tem essa aqui, 1, 3, 2 e 4. O 3, o 1, a gente começa analisando cada elemento. O 1, o 2, o 3 e o 4. E nessa aqui a gente vai começar analisando. Ó, o 1 está atrás do 3, na sequência original também. O 1 está atrás do 2, na sequência original também. E o 1 está atrás do 4. Então, o 1 não está invertido com nenhum elemento. Agora o 3. O 3 está invertido em relação ao 2. Porque na original, o 3 está na frente do 2 e aqui ele está atrás. Então, temos uma inversão. O 2 está atrás do 4, na original também. Então, tranquilo. E o 4 é o último elemento, então desconsidera. Então aqui a gente tem uma inversão ímpar, certo? Agora a gente tem... Nossa, espera aí. Esse aqui é o ímpar. Coloquei na original ali, mas esse aqui que é o ímpar. Agora a gente tem esse aqui. 3 está atrás do 4, tranquilo, normal. 3 está atrás do 2, errado, né? Invertido, porque no original o 3 está à frente do 2, então a gente tem uma inversão. O 3 está atrás do 1, outra inversão. Então a gente já tem duas inversões. Agora o 4. O 4 está atrás do 2 e o 4 está atrás do 1. Então temos mais duas inversões. 4 aqui. O 2 está atrás do 1, mais uma inversão, 5. Então ele também é ímpar. Agora essa aqui. O 2 está atrás do 1, invertido, temos uma inversão. O 2 está atrás do 4, tranquilo, e o 2 está atrás do 3, tranquilo também. Agora o 1. O 1 está atrás do 4, normal. O 1 está atrás do 3, de boa também. O 4 está atrás do 3, inverteu, e o 3 sozinho. Então a gente tem uma inversão aqui e outra inversão. Então essa aqui é par. Agora eu vou pegar uma sequência um pouco maior para ficar mais claro, para esclarecer de uma vez por todas as quantidades de inversões. Essa aqui, quando a gente tem uma sequência maior,
Eu vou anotar aqui embaixo as inversões que tem com cada elemento para a gente poder classificar mais fácil depois. O 5 com 3 é uma inversão. 5 com 2 é outra inversão. 5 com 3, 5 com 2, 5 com 7 tranquilo. 5 com 4, outra inversão. 5 com 6 tranquilo. 5 com 1, outra inversão. Agora o 3. 3 com 2, uma inversão. 3 com 7 tranquilo. 3 com 4 normal também. 3 com... Essa aqui é a sequência original, tá? Que eu estou analisando. E essa aqui é uma permutação. Então, 3 com 2 inverteu. 3 com 7 normal. 3 com 4 normal também. 3 com 6 de boa. E 3 com 1 inverteu. Agora vamos para o 2. 2 com 7 normal. 2 com 4 tranquilo. 2 com 6 também. E o 2 com 1. Agora vamos para o 7. 7 com 4 inverteu. 7 com 6 também, 7 com 1 também. Então vai ter 7 com 4, 7 com 6 e 7 com 1. Agora vamos analisar o 4. 4 com 6 e 4 com 1. E o 6 com 1. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 inversões. Então essa aqui é uma par. Então, rapaziada, depois de apresentado esse conceito de inversão, essa forma de organizar as permutações e como que ela é classificada, eu vou apresentar algumas propriedades das inversões que vão ser úteis para a gente depois. Então temos o fato 1. Em toda permutação de dois elementos, altera a classe. A inversão de dois elementos altera a classe. Vou mostrar aqui. Temos uma permutação qualquer de uma sequência, e se eu alterar esses dois elementos da sequência, a classe vai ser alterada. Ou seja, se ela era par, vai se tornar ímpar, e se ela era ímpar, vai se tornar par. Vou mostrar um exemplo aqui. Temos duas permutações quaisquer dessa sequência aqui, e essa aqui ela era par, e depois que eu troquei esses dois elementos, ela se tornou ímpar. Vamos mostrar aqui. Eu tenho o 1, 3, 4, 2. O 1 não está invertido em relação a nenhum, porque na sequência original ele aparece atrás de todos. O 3 não está invertido, ele está invertido só em relação ao 2. E o 4 também está invertido só em relação ao 2. Ou seja, temos duas inversões, é uma permutação par. Agora, se eu trocar esses dois elementos aqui, vamos ver o que acontece. O 1 não está invertido, o 4 está invertido em relação ao 3 e está invertido em relação ao 2. Ou seja, temos duas inversões. O 3 está invertido em relação ao 2, então temos três inversões, vai ser uma permutação ímpar. E isso acontece com mais sequências maiores. Se eu trocar dois elementos, eles vão alterar a classe dessa inversão. Bom, agora eu vou falar uma outra propriedade das inversões, é o fato 2. Dentre as n fatoriais permutações de n elementos, são em igual número as duas classes. Ou seja, a quantidade de permutações ímpares é igual à quantidade de permutações pares. Eu vou trazer um exemplo um pouco simples aqui, para vocês terem uma ideia de como é que funciona. Eu tenho essa sequência aqui e todas as suas permutações aqui. Aqui não temos nenhuma inversão, vai ser uma permutação par. Aqui o 1 não está invertido, o 3 está invertido em relação ao 2 e o 2 está no final. Então temos uma permutação, é uma inversão ímpar. E aqui as outras são classificadas, essa aqui é par, ímpar, ímpar, par. Se você quiser conferir depois, calcular a quantidade de inversões que tem e ver se realmente bate, fica de exercício para vocês aí. A gente vê que tem 3 pares e 3 ímpares, e isso acontece para quaisquer inversões que a gente tem. Agora eu vou estar falando sobre o conceito de termo de uma matriz. O que é o termo de uma matriz? É um produto de n elementos em que aparece exatamente um de cada linha e um de cada coluna. Ou seja, são combinações que eu faço de produtos que eu escolho um elemento, só que eu não posso repetir nem a linha e nem a coluna. Ou seja, eu posso pegar qualquer elemento aqui, eu vou escolher o A11. Ou seja, eu coloco ele aqui. Só que agora eu não posso repetir nem a linha dele e nem a coluna. Ou seja, eu posso pegar qualquer um desses 4 elementos aqui. Vou escolher o A22. Não posso repetir nem essa linha e nem essa coluna. E se agora o único que sobrou é o A33. Só que ao invés de pegar, vou continuar aqui no A11. Elimina essa linha e essa coluna.
Ao invés de pegar o A22, eu poderia ter pegado o A23, por exemplo. Eu eliminaria essa linha e essa coluna. E o que sobrou foi o A32, ou seja, escolhi o A11, o A23 e o que sobrou foi o A32. Só que ao invés de escolher na primeira linha o A12, o A11, eu poderia, por exemplo, escolher o A12. Eu eliminaria essa coluna, essa linha, e eu poderia pegar qualquer um desses 4 elementos. Eu poderia escolher, por exemplo, o A21. Eu eliminaria essa coluna e essa linha. Sobraria, então, o A33. Continuando no A12. Ao invés de pegar o A21, eu poderia, por exemplo, pegar o A23. Eu eliminaria essa linha e essa coluna. Sobraria o A31, ou seja, o A12, o A23 e o A31. Só que da mesma forma, eu poderia ter escolhido na primeira linha o A13. Eliminando essa coluna e essa linha, sobrariam esses 4 elementos. E eu poderia escolher, por exemplo, o A22. Eliminando essa coluna e essa linha, sobraria o A31. O A31. E agora, continuando no A13, se ao invés de eu escolher o A22, escolhesse o A21, por exemplo, o A13, o A21, qual sobraria? O A32. Então essas são as possibilidades de termos que eu tenho numa matriz quadrada de ordem 3. Isso se repetiria para uma matriz de ordem 4, de ordem 5 e assim, desde que ela seja quadrada, né? Então, agora eu vou mostrar a aplicação disso aqui em relação ao sinal, em relação às permutações que eu posso fazer com isso, para enfim chegarmos no conceito de determinantes, que utiliza esses termos da matriz. Depois dessa discussão do conceito de inversão, dos termos de uma matriz, da classificação desses termos, a gente vai ver, enfim, a definição de determinantes, que é feita embasada nessas classificações e que facilita a demonstração de muitas das propriedades que a gente vai ver sobre os determinantes. E, bom, qual que é a definição de determinantes? É a soma dos termos de uma matriz precedidos de sinal mais, no caso dos termos pares, vão receber o sinal mais, ou sinal menos, no caso dos termos ímpares, que vão receber o sinal menos. Ou seja, fazendo essa soma de todos os termos, de sinal mais e menos, a gente vai ter o determinante. Ou seja, tem aqui os termos que a gente já classificou como par ou ímpar no vídeo, no corte anterior. E aqui com sinal mais, sinal menos, se a gente fizer essa soma, a gente vai ter o determinante. E, bom, dessa soma e dessa classificação, não sei se vocês estão conseguindo notar um padrão aqui, mas são os mesmos elementos que a gente obtém na regra de Sarrus. Vamos mostrar aqui a regra de Sarrus, no que consiste. A gente pega dessa forma, fazendo esses cortes aqui na matriz, repetindo a primeira e a segunda coluna aqui do lado, a gente obtém esses valores aqui somados para achar o determinante, que são justamente essas somas aqui que a gente achou, classificando como par ou ímpar, e colocando sinal positivo e negativo e fazendo essa soma. Então vamos colocar aqui, fazendo essa multiplicação, vai ser positivo, o A11 vezes o A22 vezes o A33, pegando aqui o A12 com sinal positivo, A23, A33, da mesma forma que se a gente pegar aqui, o A13, A21, A32, e quando a gente troca o sentido, fica negativo, menos A13 vezes A22 vezes A31, e fazendo aqui a gente encontra esses outros elementos. Então daí que surge a regra de Sarrus, que é uma forma de escrever aqui que fica mais fácil de decorar, do que a gente fazer toda essa classificação aqui, como termo par, termo ímpar, mas a gente vai entender por que a gente fez todos esses conceitos, toda essa apresentação aqui, quando a gente for ver as propriedades da matriz, que com essa classificação de inversões fica muito mais interessante de ver as demonstrações, as propriedades, por que a gente faz tais procedimentos, que nem essa regra de Sarrus aqui. Agora a gente já viu da onde que surgiu esse procedimento aqui, de por que inverte o sinal, que é todo esse bate-papo sobre as inversões e essa relação com a análise combinatória. Fica mais interessante, fica mais... porque a gente vê que não surge do nada. Tem um procedimento por trás, um conceito de análise combinatória. E, bom, agora vamos discutir as propriedades
o que acontece quando a gente decorre dessas definições, e é isso.